Sagitariana. Quando você ama demais e se sente usada, a ferida do desgaste espiritual. Você já parou para se perguntar: por que é sempre você quem segura as pontas quando todo mundo desaba? Por que é sempre você quem empresta o ombro, quem empresta o sorriso, quem dá a palavra de esperança, enquanto por dentro sente que ninguém percebe quando é você que precisa de colo? É como se o universo conspirasse para te testar, para ver até onde vai a sua generosidade. Você estende a mão, mas volta com o peito vazio. Você abraça, mas quem te aquece quando a noite chega e ninguém está ali? Tem um mistério nisso tudo, e eu quero que você encare de frente agora, porque talvez esse seu jeito tão bonito de amar seja também o portal por onde a sua energia se esgota. Não é só cansaço físico, é um cansaço da alma, é a ferida do desgaste espiritual. É quando o coração livre da sagitariana vira pouso para quem só quer sugar, mas não sabe retribuir. Você já percebeu isso? Já sentiu que quem mais você socorre é quem mais te abandona depois? Eu sei que dói ouvir isso, mas é necessário. Porque hoje você vai entender de onde vem esse bloqueio. E mais, vai ter coragem para romper com tudo o que suga a sua luz. Antes de eu continuar, eu quero que você faça uma coisa. Olha para dentro agora. Lembra de uma pessoa que você ajudou com tudo o que tinha, mas que não ficou quando você mais precisava. Lembrou? Escreve aqui nos comentários: eu entreguei tudo e voltei vazia. Coloca isso para fora. Essa é a chave para começar a cura. Você não está sozinha, sagitariana. Hoje o céu quer te mostrar que até amar tem limite e que Deus nunca quis que você fosse depósito de carência de ninguém, sagitariana. Quantas vezes você acordou com o peito apertado, mas mesmo assim sorriu para quem precisava de você? Quantas vezes você se vestiu de alegria para animar alguém, mesmo quando a sua alma queria chorar em silêncio? Eu sei. Você aprendeu desde cedo que ser forte é quase uma obrigação. Que estar disponível é bonito, é nobre, e é mesmo. Mas quem cuida de você quando esse peito generoso fica esvaziado de tanto dar? Essa é a dor silenciosa que você carrega e tenta esconder até de Deus. Você, sagitariana, tem um coração que não sabe medir a dose do amor. É tudo ou nada. E quase sempre é tudo seu e nada do outro. Você se lembra de quando, ainda menina, alguém te chamou de sonhadora? Disseram que você era livre, que você era luz, que sua presença alegrava os lugares mais sombrios? Pois é. E você acreditou. Você acreditou tanto que transformou isso num propósito, ser a luz de todo mundo. Mas ninguém te explicou que quem ilumina demais sem aprender a recarregar a própria chama acaba apagando devagarinho. Você foi crescendo, foi se tornando essa mulher de peito aberto, aquela que todo mundo procura quando o mundo desaba. E não é que você reclama, porque você ama ajudar. Você ama ver o sorriso voltando para o rosto de quem já tinha desistido. Você ama ver alguém dizendo: se não fosse você, eu não teria conseguido. E isso massageia seu coração, alimenta sua alma. Mas só até certo ponto. Chega uma hora que você deita na cama e o silêncio grita. E aí você percebe. Ninguém te pergunta como foi o seu dia. Ninguém te liga para saber se você comeu. Ninguém percebe que por trás desse sorriso largo tem uma mulher que também sangra, também se frustra, também quer colo. É nessa hora que a ferida do desgaste espiritual se abre. É nessa hora que você sente que amar demais tem um preço. Um preço alto, sagitariana. Eu sei que dói quando a ficha cai. Você lembra daquela amizade que parecia ser para a vida toda? Você deu tudo. Tempo, dinheiro, ouvido, presença. Você segurou a barra quando ninguém mais ficou. E depois, sumiu. A pessoa simplesmente seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Você tentou entender, ficou se perguntando: será que eu fiz algo errado? Será que eu cobrei demais? Mas no fundo você sabe, você não cobrou nada. Quem ama como você não cobra, só espera lá no fundinho que alguém tenha o mesmo coração. E quase nunca tem. E no amor? Quantas vezes você segurou relacionamentos falidos porque ainda acreditava que a pessoa podia mudar? Você estica a corda até rasgar, porque dentro de você existe uma esperança teimosa. Você é Sagitário,
é flecha, é fé. Você acredita nas pessoas até o último suspiro. Você senta do lado de quem todo mundo abandonou. Você tenta salvar quem não quer ser salvo. E depois, quando vê, está exausta, deitada na cama, perguntando para Deus: por quê? Porque eu sempre fico vazia? Ninguém te disse, mas eu preciso te contar. Você foi criada para ser ponte, não depósito. Você foi criada para inspirar, para motivar, para contagiar. Mas não para carregar o mundo inteiro nas costas. Isso não é amor saudável. É fuga. É fuga de olhar para si mesma. Porque enquanto você cuida de todo mundo, você se esquece. Você ignora suas próprias carências. Você empurra para debaixo do tapete a sua solidão. E, Sagitariana, isso te corrói. Devagarinho, vai minando sua fé em si mesma. Lembra de quando você se apaixonou por aquela pessoa que não tinha nada a ver com você? Todo mundo avisou. Vai se machucar. Mas você foi. Porque o seu coração é um campo aberto. Você acreditou que seu amor podia mudar alguém quebrado por dentro. Você se doou, se moldou, se encolheu, e quando não serviu mais, te largaram. Você chorou, mas ainda assim ficou lá, disponível. Porque você achava que se fosse mais compreensiva, mais paciente, mais amorosa, talvez a pessoa voltasse diferente. Mas não voltou. E você sabe por que não voltou? Porque não era você quem tinha que salvá-la. Não era sua missão curar feridas que não foram causadas por você. E esse é o maior erro de quem ama demais. Achar que o amor é remédio para tudo. Não é. Agora respira fundo. Olha para sua história. Quantas vezes você repetiu esse ciclo? Ajuda, doa, se entrega, quebra a cara, se recolhe, promete que não vai mais ser assim, mas na primeira oportunidade, lá está você outra vez, coração na bandeja. E você vai se ferindo, vai se desgastando, vai se perdendo de si. Você tem ideia de quanto poder já deixou escapar por tentar salvar quem não queria ser salvo? Você tem noção de quanta energia gasta tentando manter laços que já deveriam ter sido cortados? Não é sobre parar de amar, Sagitariana. É sobre aprender a amar com sabedoria. É sobre entender que quem não sabe receber não merece seu transbordar. É duro, eu sei, mas é libertador. Amar demais, sem filtro, sem discernimento, é abrir as portas para o desgaste espiritual. É entregar sua força vital para quem não honra. É virar depósito de quem não tem coragem de se preencher sozinho. Deus te deu esse coração imenso, mas Ele também te deu discernimento. E agora Ele está te lembrando. Limite também é amor. Dizer não também é cuidado. Se afastar também é proteção. Você não é obrigada a ser forte o tempo todo. Você não precisa salvar quem não quer se salvar. Você não tem que mendigar. Retorno de quem nunca soube te valorizar. Hoje eu quero que você, Sagitariana, encare essa ferida de frente. Reconheça. Amar demais está te machucando. E só quem tem coragem de encarar a própria dor consegue curar de verdade. Fecha os olhos, agora que sussurra para si mesma. Eu não vou mais me esvaziar para encher quem não sabe retribuir, porque você merece mais. Você merece reciprocidade. Você merece descansar o coração na certeza de que quem ficar, ficará porque sabe cuidar também. E antes de seguirmos para a revelação espiritual, escreve nos comentários: eu vou aprender a colocar limite no meu amor. Que essa declaração seja o primeiro passo para sua cura, porque quando a Sagitariana entende que o amor dela é precioso, ninguém mais tem poder de drenar sua luz. Sagitariana, agora que a sua ferida emocional está exposta, é hora de abrir os olhos espirituais para algo que talvez você nunca tenha parado para enxergar. Existe um bloqueio invisível que age toda vez que você insiste em salvar quem Deus já tentou tirar da sua vida. É duro ouvir isso, eu sei, mas é necessário. Sabe por quê? Porque amar demais não é só uma questão de coração, é uma questão de energia espiritual. É um contrato que você assina sem perceber toda vez que se coloca no lugar de Deus para tentar resgatar quem não quer ser resgatado. Você já percebeu como certos ciclos se repetem? Você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Gente quebrada, gente ferida, gente que chega com um buraco tão grande na alma que você pensa: talvez eu seja a resposta.
E no começo, você é mesmo. Você ouve, aconselha, empresta dinheiro, empresta casa, empresta vida. Mas depois vem o vazio. Depois vem o abandono. Porque quem não quer se curar vai embora assim que percebe que o seu amor não dá mais conta de tampar o buraco que só Deus poderia preencher. E isso te faz sentir pequena, te faz sentir usada, descartável. Mas existe algo muito maior acontecendo. Esse desgaste não é só humano, é espiritual. É como se a sua generosidade fosse uma porta aberta por onde o inimigo entra para sugar a sua força. E a chave que ele usa é o seu medo de dizer não. Você tem medo de ser chamada de fria, de egoísta demais. Você acha que amor de verdade é aguentar tudo, que ser mulher forte é carregar o peso dos outros. Mas amor que adoece não é amor, sagitariana. É laço de escravidão disfarçado de compaixão. Talvez você nunca tenha parado para perceber como o mundo espiritual reage quando você insiste em carregar quem não quer caminhar. A cada noite que você perde sono pensando em alguém, a cada lágrima que cai por alguém que não valoriza, a cada mensagem ignorada, a cada telefonema que não vem, tudo isso vai acumulando cansaço. E esse cansaço não é só físico. É um esgotamento que toca seu propósito. Porque enquanto você está distraída, tentando consertar a vida alheia, a sua missão de alma fica de lado. Deus quer usar você de um jeito tão maior, mas você está sempre ocupada tentando tapar buraco de quem não quer ser cheio. Você entende o que isso significa? Significa que existe uma brecha. É uma brecha espiritual que rouba sua alegria. Por isso tem dia que você acorda sem força, sem ânimo, sem motivação. Por isso o seu corpo pesa, sua mente não para, seu peito arde de ansiedade. E você culpa o mundo, culpa o outro, culpa a si mesma. Mas não entende que existe um bloqueio sendo alimentado pela sua falta de limite. Pensa comigo, quantas oportunidades já bateram na sua porta, mas você não teve energia para agarrar porque estava ocupada demais cuidando de quem não te cuida? Quantas bênçãos foram adiadas porque você estava exausta, drenada, se arrastando para sobreviver? Quantos sonhos seus ficaram para depois? Quantos convites você recusou porque a sua mente estava tão ocupada resolvendo o problema de quem nem lembrava de você no dia seguinte? O bloqueio espiritual de quem ama demais é sutil, mas é real. É como um fio que te prende. Você pensa que está sendo generosa, mas na verdade está sendo amarrada em ciclos que atrasam sua vida. E sabe o que é mais duro de entender? Nem todo mundo que cruza o seu caminho foi enviado por Deus. Tem gente que é teste, tem gente que é lição, tem gente que é armadilha. E se você não desenvolve discernimento, você confunde prova com propósito. Você acha que está praticando amor incondicional, mas está, na verdade, desperdiçando sua unção. Porque a sagitariana é flecha. Você nasceu para mirar alto, para expandir, para explorar horizontes. Mas como é que você vai voar com correntes emocionais te segurando no chão? Como é que você vai alcançar o destino de abundância que Deus preparou? Se continua dando morada no seu coração para gente que só sabe roubar sua paz. Você precisa entender que existe um limite entre compaixão e prisão, entre ajudar e se anular, entre amor e apego doentio. No mundo espiritual, toda conexão é troca de energia, e se a troca é injusta, a balança se rompe. Você sente isso na pele. Dores de cabeça que não passam, cansaço sem motivo, desânimo repentino, relacionamentos que começam intensos e acabam do nada. Tudo isso é reflexo do desgaste energético que vira brecha espiritual. E o inimigo adora usar isso para te confundir, para te fazer acreditar que você é fraca, insuficiente, que não merece ser amada de volta. Mas a verdade é outra. Você é forte demais, sagitariana. Forte ao ponto de abrir mão de si por quem não faz o mínimo por você. Só que Deus não quer mais isso para você. Ele quer te ensinar que não é porque você tem amor sobrando que tem que derramar em qualquer solo árido. Você precisa aprender a guardar sua essência para quem também rega você. Essa é a grande virada. Quando você começa a filtrar suas conexões, o mundo espiritual reage. O bloqueio se rompe. O fluxo de bênçãos volta a correr. Sua energia volta a se multiplicar. Sabe por quê?
Porque você não nasceu para ser depósito de ninguém. Você nasceu para ser fonte. E fonte só transborda quando é alimentada pela fonte maior, Deus. Amar demais sem direção é desperdício. Amar com sabedoria é libertação. O seu coração precisa reaprender a dizer: eu te amo, mas isso não me faz bem. Eu te ajudo, mas não carrego o que não me pertence. É assim que se cura o desgaste espiritual. Olha para trás agora. Sagitariana. Vê quantas vezes o céu te deu sinais. Sonhos estranhos, conversas que doeram, afastamentos inexplicáveis. Cada afastamento foi Deus te protegendo. Cada silêncio foi Deus te ensinando a ficar só para se reconstruir. Mas você insistiu. Você se doou de novo, e de novo, e de novo. Até perceber que quem não se ama nunca vai aprender a valorizar o amor que recebe. Não é egoísmo colocar limite. É honra. Não é frieza. É autopreservação. Você não traz seu propósito quando se afasta de quem suga sua energia. Pelo contrário, você honra o propósito que Deus confiou quando entende que sua luz não é para brilhar em todo canto. Tem lugar que é tão escuro que apaga quem insiste em ficar. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa explicar. Basta sentir. Se a presença de alguém esgota mais do que alimenta, é hora de fechar a porta e deixar Deus cuidar do resto. Sagitariana, ouça. Sua liberdade começa quando você entende que o amor que você dá também precisa voltar. E que o céu não te fez para carregar sozinha fardos que não são seus. O seu coração vai continuar grande, generoso, acolhedor, mas com raiz forte o bastante para não ser arrancado por qualquer tempestade. Porque quem ama com discernimento não se desgasta, se multiplica. E é isso que o céu quer para você. Sagitariana. Respira fundo agora. Fecha os olhos por um instante e sente tudo o que foi dito aqui, tocar a parte mais escondida do teu peito. Porque é ali, nesse cantinho silencioso onde você guarda suas decepções mais antigas, que Deus quer entrar hoje. É ali, nesse baú de promessas quebradas, onde você guarda as perguntas sem resposta. É ali que Ele quer acender uma luz nova. Você não chegou até aqui por acaso. O céu te trouxe para ouvir essa verdade que dói, mas cura. Quem ama demais, sem limite, sem filtro, sem escudo, não se torna mais forte. Se torna vulnerável ao que não é digno de permanecer. Você já percebeu que quem mais você ergueu muitas vezes foi quem primeiro te virou as costas? Não se culpe por isso. Não se culpe por ter sido ponte para atravessarem, escada para subirem, casa para se abrigarem, mas não ficarem. Tudo isso foi lição. E por mais que a sua alma esteja cansada, saiba, sua essência não está perdida. Essa ferida do desgaste espiritual é uma chance de recomeço. É a forma mais silenciosa de Deus te dizer: filha, cuide da sua chama antes de oferecer calor a quem não sabe nem fazer uma fogueira para si. Você não vai mais ser depósito de ninguém. Você não vai mais estender a mão para quem só quer pegar o que você tem de mais puro, mas não sabe retribuir. Você não vai mais se encolher para caber na vida de quem não sabe o que fazer com a sua grandeza. É hora de ser forte do jeito certo. É hora de entender que seu coração livre precisa de cercas espirituais. Não para se trancar, mas para se proteger. Você é Sagitário, flecha, expansão, horizonte. Seu amor precisa mirar mais alto do que a carência de quem te suga. Seu amor precisa aprender a voar em direção a quem também planta, rega, cuida. Porque quando o amor é recíproco, ele não pesa, ele multiplica. É isso que você vai atrair agora. Conexões que respeitam, que somam, que não te drenam. Você não vai mais se sentir usada. Você não vai mais deitar na cama chorando por ter dado tudo e recebido nada. Mas para isso, precisa fazer uma coisa que talvez doa: soltar quem não sabe valorizar você, encerrar ciclos, deixar portas fechadas, entregar para o céu quem você insiste em carregar no braço. Porque existe um nível de bênção, sagitariana, que só se ativa quando você fica leve, quando sua bagagem é sua e não dos outros, quando sua oração é limpa, sem ruídos emocionais de quem nem deveria estar na sua jornada. Então agora faça uma promessa para si mesma. Coloca a mão no peito, sente seu coração pulsando.
Essa é a prova de que você ainda está viva. Ainda tem fogo aí dentro. Ainda tem amor, mas não qualquer amor. Um amor que você vai direcionar primeiro para você. Um amor que vai aprender a dizer não, sem culpa. Um amor que vai ter coragem de abrir espaço para quem também sabe. Doar e não só sugar.